Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Cairon, sou consagrado da Comunidade de Aliança aqui da Missão de Fortaleza, e hoje eu vou partilhar um pouco com vocês sobre a providência, né? Empreender na prática, né? Como nós podemos, de forma inovadora, conseguir novos benfeitores, né? Para a nossa missão, para o desenvolvimento da nossa missão. Antes, deixa eu me apresentar melhor para vocês. Como eu disse, eu sou consagrado aqui na Missão de Fortaleza. Sou pai de duas meninas, uma de 3 anos e outra de 7 anos. Sou casado há 10 anos. Sou empresário, tenho uma empresa de prestação de serviço aí há 14 anos no mercado. E hoje nós atendemos aí todo o Norte e Nordeste, né? Temos escritórios aí hoje em todo o Norte e Nordeste. Então, hoje eu trabalho diretamente na parte comercial, né? Eu trabalho diretamente com a parte de prospecção de clientes. E a gente acaba trazendo essa prática profissional, né? A gente acaba trazendo também para a evangelização, né? A gente usa os dons que Deus nos dá para também empreender na evangelização, não é? Antes de tudo, eu queria ler para vocês um trecho do livro O Segredo da Divina Providência, no capítulo 5, Trabalho como um instrumento de redenção. Mas eu queria ler uma notinha no rodapé que me chamou muita atenção e eu queria partilhar com vocês antes da gente aprofundar aqui a nossa partilha. O rodapé, na página 131, ele diz o seguinte: ação previdente de Deus. A divina providência age diretamente, em geral, utilizando o homem como causa segunda, fazendo comunhão dos bens providenciados pelo homem. Por que eu quis ler esse pedaço para vocês? Porque quando a gente fala de prospecção de benfeitores, nós temos que ter no nosso coração e na nossa mente que Deus, por mais que aquela pessoa, aquele benfeitor, não tenha uma experiência com o amor de Deus, Deus deu a ele aquele empreendimento. Deus permitiu que ele se desenvolvesse através daquele empreendimento. E a nossa missão não é só ir buscar o empresário, né, o benfeitor para o nosso evento. Né? A nossa missão também é evangelizar aquela pessoa. Tá? Talvez ele não vá participar nunca, né, da obra, talvez ele nunca vá no Shalom, talvez ele só tenha interesse em, dependendo de como a gente vai fazer essa prospecção, se for uma troca de patrocínio via alguma ação governamental, alguma coisa assim, talvez ele só tenha interesse nos benefícios em patrocinar uma empresa.org, né? Mas é nossa missão evangelizar. Então, a nossa postura, por mais profissional que seja, nós nunca devemos deixar de perder a nossa identidade como Shalom, como comunidade católica Shalom, como consagrados, mas sim apresentar de forma profissional, né? Fazer a prospecção de benfeitores para eventos, para a missão em si, não é uma tarefa muito fácil, né? Mas se nós tivermos a abordagem correta, os recursos adequados, é possível que a gente consiga alcançar esse objetivo. É importante que nós sejamos reflexo de Cristo a cada abordagem. Tá? Não só focados ali no nosso jeito de ser enquanto religião, mas levar também de forma profissional, de forma segura. E aí está o grande erro na hora de nós fazermos uma prospecção de benfeitor. Tá? Eu vou abordar com vocês 5 pontos para que a gente possa refletir na nossa missão, verificar onde nós estamos errando e aonde nós podemos crescer nesses 5 pontos para que a gente possa abordar, né, prospectar um benfeitor. Mas, sobretudo, termos uma postura, né, adequada, uma postura segura. É preciso que a gente se prepare antes de ir
até um benfeitor. É preciso que a gente faça todo um planejamento e não simplesmente chegar para pedir, né? É claro que nós vivemos, somos chamados à vivência da pobreza. E como tal, a gente se coloca a pedir, né? Porém, nós estamos pedindo para um evento, ou seja, que seja um pedido para a missão. Mas para isso a gente precisa expor da melhor forma possível a missão, as ações da missão, o evento, o planejamento do evento. Muitas das vezes a gente vai fazendo isso de forma muito mecânica, ou a gente vai fazendo porque tem que fazer, porque a gente precisa precisa daquele valor, a gente precisa realizar o evento, e às vezes a gente vai esquecendo também de entregar as coisas nas mãos de Deus, deixar com que Deus ele vá conduzindo e vá mostrando o caminho. Esse é o principal, antes de tudo, se abrir às graças do Espírito, se abrir principalmente às inovações do Espírito. E aí eu volto à leitura aqui do livro da Divina Providência. Todas as nossas capacidades, todo o nosso talento, todos os nossos dons profissionais, eles serão voltados por intermédio do Espírito para que a gente possa fazer uma boa abordagem, uma boa apresentação do nosso evento e da nossa missão. Acontece que muitas das vezes a gente está acostumado a fazer aquela apresentação básica da nossa missão, aquela apresentação sem inovações, né? E o que a gente precisa é de fato se atualizar, né? Ah, cara, eu não trabalho com vendas, eu não sou da área de vendas, eu não trabalho no mercado, mas dentro da missão nós temos irmãos que trabalham com isso, dentro da missão nós temos irmãos que enxergam, conseguem enxergar com isso, e talvez valha a pena até a gente investir em irmãos que possam inovar. Meus irmãos, inovação é a palavra do mercado, entendeu? Inovação é a palavra que hoje ecoa no mundo e é o que se utiliza para se ganhar clientes no mercado no mundo. E a inovação, através do intermédio da ação do Espírito na nossa vida, mas é essa inovação que também nós vamos levar para os nossos benfeitores. É essa inovação que nós vamos levar para evangelizar essas pessoas, esses benfeitores, esses empresários, esses empreendedores. Esse é um nicho muito difícil de se evangelizar. Muito difícil, não é verdade? Mas cabe a nós nos abrirmos a essa inovação para evangelizá-los, para apresentar o nosso evento, para apresentar a nossa missão. E aqui, falando dessa inovação, eu já quero entrar nos 5 pontos para que a gente possa ir refletindo sobre como nós podemos crescer nesse ponto enquanto vivência do Ministério de Providência, enquanto vivência da busca de benfeitores, tá? Então, o primeiro ponto é definir os objetivos, né? Antes da gente começar a procurar por benfeitores, é importante definir claramente os seus objetivos para o evento ou para a missão em si, tá? Isso inclui o tipo de evento que você vai estar realizando, o público-alvo, o orçamento, os resultados que você espera alcançar, tá? E com essas informações, você pode criar uma estratégia de captação de recursos que seja direcionado para aquele público e que seja eficaz. Tá? A gente não pode fazer algo que seja muito além do que a gente pode, muito além das nossas capacidades, mas também a gente não pode fazer algo muito amador, entendeu? Senão realmente a gente não consegue. Vamos pensar aqui um pouco. Eu já fui coordenador do Ministério de Eventos. E eu já cheguei em locais, em benfeitores, em que eu tinha a minha proposta de patrocínio e tinha uma proposta de patrocínio para um outro evento muito grande dentro da cidade, né, em que eu coordenava os eventos. A proposta de patrocínio
da outra parte chegou 6 meses antes da minha proposta, entendeu? E por mais que ela tivesse muito bem feita a nossa proposta, a outra proposta chegou 6 meses antes. No entanto, foi possível nós conseguirmos o patrocínio pela forma em que foi exposto todo o planejamento do evento. Então, eu fiz questão de estar ali, de apresentar, de colocar de forma profissional aonde o nosso patrocinador iria aparecer, quais seriam os retornos que ele teria, qual era o nosso público-alvo, qual era o nosso planejamento, o nosso objetivo. Fui explicando. E a pessoa, sinceramente, ficou impressionada porque aquela apresentação estava sendo de uma instituição religiosa e católica, de uma instituição católica, diga-se de passagem. Né? E o evento era o Renascer. Né? Nosso maior evento nas missões, né? É o nosso maior evento de evangelização. E a gente conseguiu o patrocínio antes do pedido lá que estava na nossa frente há 6 meses. Tudo porque teve uma boa apresentação, tudo porque a gente teve um bom planejamento, tudo porque a gente teve uma boa exposição. Tá certo? Segundo passo, identifique potenciais benfeitores. Pesquise empresas e indivíduos que tenham interesse ou valores semelhantes ao do seu evento. Considere empresas locais, grandes corporações, fundações e indivíduos influentes em sua comunidade. Certifique-se de que suas escolhas estejam alinhadas com os objetivos e valores do seu evento. Quanto a esse ponto, muitas das vezes a gente olha muito para fora e esquece de olhar para dentro da nossa comunidade. E dentro da nossa comunidade, a gente tem irmãos que podem nos ajudar a chegar a certos irmãos, a certos cantos, entendeu? Irmãos que muitas das vezes estão ali quietinhos, mas que são caminho, que são portas para que a gente possa chegar a certos benfeitores. Uma coisa que eu sempre digo ao Ministério de Evento, ao Ministério de Providência, é que, principalmente nas missões pequenas, é que a missão, quando ela é pequena, a cidade, quando ela é pequena, já se tem poucos benfeitores, né? Quando você organiza, faz esse processo de organizar o passo a passo, de ter uma estrutura muito bem montada para se prospectar bons benfeitores, quando você consegue chegar a esse objetivo, existe a questão de você, junto com o restante da comunidade, coordenação apostólica, responsável local e outros ministérios, mas também cuidar desse benfeitor, entendeu? A gente tem que ter o cuidado para não desgastar esse benfeitor. Por quê? Porque às vezes a gente consegue aquele patrocínio, a gente consegue aquele benfeitor, seja para a nossa missão, seja para o nosso evento, e a gente tem a tendência de bombardear ele com vários pedidos de benfeitoria, entendeu? E a gente acaba desgastando o benfeitor com isso, se não se tem essa ordem. Né? A casa de Deus é uma casa de ordem. Então precisa-se ter essa ordem para que o irmão, para que o benfeitor, ele também não seja bombardeado com vários pedidos de patrocínio, vários pedidos de benfeitoria. Precisa-se ter esse cuidado. Ainda falando sobre essa identificação de potencial benfeitores, a gente precisa olhar, antes de tudo, não é simplesmente sair na cidade com o nosso portfólio do evento na mão e batendo de porta em porta. Você precisa fazer isso de forma profissional, você precisa estudar de fato a cidade, saber quem são os benfeitores da cidade. Se está se tratando de um evento, precisa-se saber quem são as empresas que têm potencial para que a gente possa abordar, para que haja o patrocínio daquele evento. Não é? E a gente possa buscar recursos, a gente possa buscar formas que aquele benfeitor, que aquele patrocinador possa se interessar também pelo nosso evento, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre esse detalhe, eu falo mais lá na frente com vocês sobre ele, tá bom? Vamos para o nosso passo 3.
elaborar uma proposta de patrocínio, criar uma proposta de patrocínio profissional que inclua informações sobre o evento, seu público-alvo, benefícios para o benfeitor e níveis de patrocínio. Tá? Certifique-se de que a proposta seja clara, concisa e visualmente atraente. Esse é um ponto que a gente peca muito. Inclua informações sobre os benefícios que o benfeitor receberá em troca do seu apoio, como publicidade e materiais promocionais, reconhecimento no evento e exposição da marca. Infelizmente, nas nossas missões, a gente peca muito nesse ponto. Nós acabamos pecando muito, principalmente sobre o prometer e não cumprir, né? Ou, na verdade, a gente expõe a situação em um tamanho e quando nós vamos executar, a gente executa não na mesma proporção com que a gente colocou ali para o cliente. E esse que nós colocamos para o benfeitor. Então, esse é um erro gravíssimo, né? É um erro profissional gravíssimo, eu posso até dizer assim, né? Porque aí a gente peca até na evangelização desse benfeitor, porque a gente está dizendo que vai fazer de um jeito e quando a gente vai para a prática a gente faz de outro. Né? E a gente tem aquele costume de pensar, mas nós somos igreja, nós somos uma instituição religiosa, e a gente comete um pecado terrível com isso, porque principalmente a gente fere a pessoa, entendeu? Aquela pessoa que se dispôs a nos ajudar, a gente fere aquela pessoa e a gente fere na evangelização. Então a gente precisa sim ter propostas concisas, propostas claras, e tendo essas propostas na mão, a gente executá-las como tal. A gente precisa ser, nas nossas apresentações, precisamos ser ousados? Sim, precisamos ser ousados, mas precisamos ter propostas que sejam cumpridas. Tá? E essas propostas têm que ser muito bem expostas. Não é um documento, a gente não vai pegar e vai imprimir num papel um papel A4 simplesmente e numa impressora comum. A gente não faz isso para apresentar um evento, a gente vai fazer uma coisa bonita, né? No papel crochê bonito, uma apresentação colorida. Não vamos fazer a apresentação com falha de impressão. Sejamos criteriosos, exigentes, né? Que a gente possa dar o melhor também nisso. Se o nosso evento, meus irmãos, pode ser o seminário de vida no Espírito Santo. Você precisa apresentar esse seminário para o benfeitor da melhor forma possível. Você precisa dar o melhor, entendeu? E eu digo para você, meu irmão, aí da sua missão pequena, independente da fase que está a sua missão, né? Dê o seu melhor para apresentar o seminário. Se o seu evento hoje é um seminário, dê o melhor, faça a melhor apresentação, a melhor divulgação, procure os irmãos que possam dar a melhor arte. Veja aqui com fortaleza como é que vocês podem crescer nisso. Então, deem o melhor, se preparem, não façam as coisas em cima da hora. Infelizmente, nós temos essa mania de querer deixar as coisas para cima da hora. Não façamos isso. Cresçamos, nos deixemos guiar pelo Espírito, mas utilizemos também os nossos dons profissionais e busquemos irmãos que tenham esses dons e que possam se ofertar para que a gente possa dar o melhor. Vamos aqui para outra parte, tá? O item 4. Entrem em contato com os potenciais benfeitores. Depois de ter identificado as empresas e indivíduos que você gostaria de abordar, entre em contato com eles para apresentar sua proposta de patrocínio. Considere agendar reuniões pessoais para discutir os detalhes e responder às perguntas do benfeitor. Ela meio que se compara ao ponto 3. Mas eu coloquei isso daqui porque muitas das vezes a gente vai despreparado para essas reuniões, a gente não se prepara, né?
Ou às vezes nós até sabemos, a gente tem até certeza do que é o evento e a gente acredita no evento. Mas a gente fica tão nervoso que quando chega na hora a gente não consegue expor isso. O que é que eu sugiro a você? Convide um irmão que se sinta mais seguro. Ou então, se só tem você, meu irmão, e muitas vezes só vai ter você. Se só tem você, se prepare. Reze, se prepare, esteja seguro do que é o evento, de todos os detalhes do evento, de todos os detalhes de patrocínio, de todos os detalhes de retorno para o benfeitor. Cara, mas o meu é um seminário, não vai ter muito retorno para o benfeitor. Tem, meu irmão. Tem retorno para o benfeitor, sim. Um seminário, você não anuncia o seminário? Se a gente não anuncia seminário nas redes sociais, a gente não anuncia seminário nos WhatsApp, a gente não tem a arte do seminário. O próprio seminário tem um ambiente onde as pessoas vão estar ali participando. Isso é retorno para o nosso benfeitor, se ele for um empreendedor, se ele for um microempreendedor, entendeu? Então você precisa se abrir a isso. Nós fizemos num seminário para as famílias, né? Eu fui também coordenador do Projeto Família, eu e minha esposa, e nós fizemos um seminário em que a gente precisava ter, de noite, tem ali no seminário dos casais, tem aquele ambiente ali tem um momento da noite, o jantar dos casais, né? Então, o que foi que a gente fez? A gente queria uns chocolates, assim, para distribuir no jantar. E aí a gente foi conversar com um benfeitor e tudo, e a gente sugeriu a ele, eu vi que na loja dele, ele tinha uns chocolates que ele dava para para os clientes, e esses chocolates eram personalizados com o nome da loja. Então, o que foi que eu sugeri a ele? Pedi para ele patrocinar o nosso chocolate da noite, né? Eu colocaria o nome dele no panfleto, né? No foldenzinho que a gente estava distribuindo. A gente colocaria o nome dele nas divulgações de WhatsApp, de Instagram, internet, enfim. E o chocolatezinho que a gente queria poderia ser o chocolatezinho personalizado, né? Então era um bombom garoto com o personalizado do chocolate dele. E deu super certo. A gente teve até mais chocolate do que esperava. Então a gente precisa, sim, pensar e olhar para o mercado, falando assim de forma bem profissional mesmo, né? Olhar para o mercado, ver o que o mercado nos oferece, estudar os nossos potenciais benfeitores e, em cima disso, criar os nossos objetivos, né? Levar as nossas necessidades e as nossas propostas muito bem planejadas. E se preparar, acima de tudo, se preparar para uma boa apresentação, para você chegar lá de forma segura, falando quem é a comunidade católica Shalom, qual é o seu evento, o que o seu evento vai o que o seu evento vai gerar na sociedade, o que o seu evento vai gerar naquelas famílias, naqueles jovens, naquelas pessoas que vão estar participando ali, entendeu? Então, é isso que a gente precisa ter segurança na hora de apresentar, na hora de conversar com um benfeitor, né? Voltado para um evento. Então, e 5, né? E o último ponto, acompanhamento, tá? Depois de apresentar a sua proposta de patrocínio, é importante fazer um acompanhamento adequado para garantir que o benfeitor interessado tenha todas as informações necessárias e esteja ciente das oportunidades disponíveis. Mantenha contato regular com os benfeitores e apresente e se deixe sempre disponível para futuras dúvidas. Tá? Quero só fazer uma observação aqui. Esse contato regular não é o tempo todo você mandando coisa para o benfeitor, mas também demonstrar gratidão a esse benfeitor, né? E é muito próprio da nossa vocação a demonstração de gratidão, né? Ter um coração grato.
Então, quando você consegue um benfeitor, repito, seja para a missão em si, seja para um evento, cabe a nós demonstrar gratidão, né? Você pode ter tomado todas as posturas profissionais, você pode ter feito todas as inovações, você pode ter feito a melhor apresentação, mas recebendo um sim ou um não, meus irmãos, e aqui eu quero deixar muito claro isso, recebendo um sim ou um não, sempre demonstrem gratidão. Se você recebeu um sim, louvado seja Deus, né? O irmão nos ajudou no evento, patrocinou o evento, se tornou um benfeitor do evento. Demonstre a ele gratidão das mais diversas formas. Assim como nós tivemos, assim como nós fomos criativos para pedir a benfeitoria dele, o patrocínio dele para aquele evento, também sejamos gratos, também sejamos criativos para também agradecer, entendeu? Então, vamos dar um livro, né? Vamos dar o livro O Segredo da Divina Providência, né? Não tenhamos medo e nem não tenhamos medo e nem desculpa a palavra, mas também nem mesquinhos, né? Em querer dar o retorno, em querer dar, em querer expressar a nossa gratidão em relação à abertura de coração desse irmão, né? E sim, constantemente, né? Ficar mandando informações da comunidade, informar o irmão, informar esse benfeitor que você está rezando por ele, né? Deixar um canal aberto para pedidos de orações, né? Colocar o nome desse benfeitor na intercessão, pedir para a comunidade rezar por ele, porque esse irmão, não é que a gente vai fazer um comércio de oração, jamais, longe disso, mas é a expressão da nossa gratidão. Esse irmão, essa pessoa, ele vai estar sendo benfeitor naquele evento, e ele poderá ser benfeitor em outros eventos, mas isso vai acontecer com a expressão da nossa gratidão, com o exercício da nossa gratidão, com o exercício da evangelização. Então, meus irmãos, para a gente finalizar, gostaria só de realmente repassar com vocês esses 5 pontos, né? A gente ter uma boa elaboração de proposta, estudar bem o nosso mercado, entrar em contato com os nossos benfeitores, acompanhar esses benfeitores antes, durante e depois do nosso evento, tá bom? Sejamos gratos, estejamos abertos ao Espírito, estejamos abertos à inovação, procuremos nos profissionalizar com ideias, com inovações, né? Estejamos abertos a ideias dos irmãos, procuremos novas formas, saiamos daquele nosso quadradinho, só de fazer aquela proposta, aquele ofício, saiamos da história do ofício. Vamos além, vamos sim fazer um bom projeto, vamos sim fazer um bom estudo do nosso evento, né? E apresentar a obra de Deus da melhor forma possível. Apresentar Deus da melhor forma possível, porque também esse é um caminho de evangelização e esse é um caminho de santidade, porque a gente se rebaixa à vontade de Deus. Embora a gente empreenda as nossas melhores ideias, a gente empreenda aí as nossas melhores artes, mas também é sim se rebaixar à vontade de Deus para que Ele vá à frente, para que Ele conduza sempre. Tá bom? Um grande abraço. Qualquer coisa, Deus abençoe. Shalom.